clarão de luz na mata verdejante, sol, riacho, passarinho. Se um coração se acende nesse instante, um amor na beira do caminho nascerá, como uma flor se abrindo exuberante, ante o olhar mais delirante de quem só quer colher a rouba-flor. Essa é a natureza dos amantes, sugar o mel que tem no coração pela rosa ardente da paixão. Triste Fim de Policarpo Quaresma apresenta uma visão agressiva e realista, dotada de veemente crítica ao nacionalismo patético e ufanista, representado na figura do protagonista Policarpo Quaresma. A obra é capaz de despertar em quem a lê sentimentos de amor, ódio, euforismo, melancolia ou piedade, pois é uma fusão entre o cômico e o trágico. É perceptível o caráter comportamental nacionalista do protagonista, mas chega a ser trágico quando ele é condenado por um crime que não cometeu, traição à pátria. Capítulo 1. No sossego. Após sair do manicômio, Quaresma estava ainda com a tristeza do que havia lá vivenciado impregnado em si, e para levantar seu ânimo, se mudou para uma casa de campo. Não possui ideia, mas por sugestão de obra, sua afilhada. Ficava a alguns quilômetros do Rio de Janeiro, e lá podia plantar e tirar da terra, sua amada pátria, o seu sustento. Isso já lhe era um sonho antigo e o deixou muito empolgado. Deu-se o nome de Sossego ao lugar, um nome que caía tão bem para sua vida nova. Lá pôs-se ao trabalho, juntamente com Anastácio, seu ajudante, que não compreendia a necessidade de tantos livros para se plantar. Ele humildemente ensinou ao major a capir, e o major tomou gosto pela vida simples do campo, até que um dia recebeu a visita de um desconhecido. Era o tenente Antonino Dutra, que veio lhe contar as novas da política, mas o major não fez o caso. Foi advertido sobre as dificuldades que iria enfrentar. Fez pouco do tenente, e eles se despediram, e o tenente se foi. Capítulo 2. Espinhos e flores. Ricardo Coração dos Outros morava numa casa de cômodos no subúrbio do Rio de Janeiro. No seu quarto tinha poucos móveis e passava o dia escrevendo modinhas. Uma bela manhã, ele sentiu falta do seu amigo e admirador Quaresma. Ele sim dava valor à sua música e talento. Fez algumas contas, mas eram muito caras as passagens. Ainda assim pensava em um jeito de visitar o seu amigo quando bater à sua porta. Era uma carta do general Albernaz, o convidando para o casamento da sua filha Quinota. Isso muito alegrou Ricardo. Na festa, estavam os mesmos importantes convidados com as mesmas conversas de guerra e de efeitos heróicos, que eles não participaram, e gabavam-se sobre a profissão do novo genro de Albernaz. Logo após a filha de Lenzmo cantar, ele preparou o seu violão e encantou a todos, e aproveitou a ocasião para pedir a passagem ao general. Capítulo 3. Golias. Na semana seguinte do casamento de Quinota, foi ver de Olga se casar em uma cerimônia simples. Após se casar, foram morar na casa de seu pai. Quaresma não foi ao casamento, mas enviou um leitão e um peru do sítio e escreveu uma longa carta se justificando. Ele estava animado por demais com seu progresso e não queria deixar o sossego nem por breve tempo. Ricardo passou um mês com o major e sua fama o precedia. Ele conheceu a vila onde fez amizade com políticos e concordou com Quaresma que a vida no campo é bem melhor. Ainda perguntou a Quaresma se ele conhecia o Dr. Campos e se podia apresentar-lhe. Quaresma assentiu e foi ao campo trabalhar, agora também com a ajuda de Felizardo. Após o jantar, saiu a passear pelo sítio com Ricardo, quando foram surpreendidos por Olga, que foi passar uns dias com o marido no sítio de seu padrinho. O Dr. Armando Borges, mesmo muito presunçoso por seu título, foi se habituando ao lugar e teve boas conversas com o major. Uma manhã, ao ler o jornal, Quaresma se depara com a notícia a seu respeito, uma dura crítica e uma acusação sem precedentes.
Ele ficou inconformado por não entender o porquê daquilo. Mesmo assim, conteve a sua preocupação. Olga e seu marido passaram 15 dias no sítio. Não havia muito para conhecer. O que mais a impressionou foi a miséria do povo em meio a tantas terras improdutivas. Seu marido ainda pegou-se a discutir com Quaresma sobre o uso de adubos, o que o afrontou. À noite, enquanto ele lia sobre a riqueza da terra, ouviu estalos na despensa e foi surpreendido por um batalhão de saúvas que levaram seus mantimentos. Capítulo 4. Peça Energia, sigo já. Dona Adelaide era apenas 4 anos mais velha que seu irmão. Era uma bela senhora sem ambições. Já era chegada aos 50 anos, mas ambos apresentavam um ar saudável e prometiam ainda muita vida. Ela nunca se prendeu a paixões, e tudo o que precisava para viver era uma casa, almoço, jantar e vestuário. Embora não distante de seu irmão, ela nunca o compreendeu inteiramente. Quaresma agora tinha necessidade de provar que a solução da pátria estava nas terras produtivas e se empenhava nos cálculos para contabilizar lucros e vencer essa batalha oculta. Após ver seus abacateiros dar frutos e vender a sua primeira produção, mesmo não lucrando muito, comemorou e se empenhou ainda mais. Agora com a ajuda de mais funcionários, como Mané Candeiro. Mesmo com as formigas como obstáculo, Quaresma lucrou um pouco mais na segunda produção e começou a investir em maquinário. Certo dia, o Dr. Campos, presidente da Câmara, o visitou e persuadiu a cooperar com ele em uma articulação política ilícita, mas Quaresma, homem honrado, prontamente recusou. Dr. Campos o deixou calmo, mas em alguns dias ele recebeu uma intimação que o obrigava a limpar as estradas de sua terra, assinada pelo próprio. Pouco tempo depois, recebeu outro papel oficial lhe cobrando por transportar sua produção sem pagar os devidos impostos. Quaresma ficou muito inconformado. Multa por batatas ao mercado? Ele meditava sobre um governo mais forte, medidas agrárias, etc., quando, ao abrir o jornal, deparou-se com a notícia que os navios insurgiam e exigiam a deposição do presidente. Ele foi ao telégrafo e enviou a mensagem: Marechal Floriano, Rio, peça energia, sigo já, Quaresma. Capítulo 5. O Trovador. A cidade estava com áreas diferentes. Homens fardados nas ruas e os civis desconfiados não ousavam se expressar publicamente, pois temiam a repressão. O general Albernaz e o almirante Caldas andavam pelo quartel a discutir sobre a revolta ao passarem pela estação. O general vê uma única moça entre tantos homens, o que lhe faz lembrar de sua filha Ismênia, e isso o entristeceu, por não haver encontrado meio de curá-la. Saindo da estação, Caldas se dirige ao arsenal e Albernaz, juntamente com Bustamante, vai até o quartel ao encontro do tenente Fontes, homem bom, embora positivista, e era noivo de Lalá, filha do general Albernaz. Todos eles criam na prosperidade do governo de Floriano Peixoto. Já Dr. Armando via na revolta uma possibilidade de crescer. Ele era um homem muito ambicioso, embora já tivesse a fortuna de sua esposa. Isso fez com que Olga perdesse um pouco de sua admiração pelo marido. Seu pai não toma partido e também não concorda com o envolvimento de Quaresma com a revolta. Alheio a tudo isso está Ricardo, coração dos outros, em sua casa de cômodos no subúrbio do Rio de Janeiro, a compor modinhas. É quase relance de tempo que a lenda se constrói, e ao fim dessa modinha termina a saga de um herói. De cada passagem o artista faz sua imagem, a linda é vaga, mais bela saga, e na memória o tempo não destrói.
Por isso é que essa história virou exemplo de honra e glória. Na tela da lembrança, Lima Barreto deixa acesa a chama da esperança. O seu romance agora virou poema, virou cinema, e o sonho nunca vai morrer no peito de quem viu o herói do povo do Brasil. O seu romance agora virou poema, virou cinema, e o sonho nunca vai morrer no peito de quem viu o herói do povo do Brasil.